Rapaziada, beleza? Meu nome é Giovanni e hoje quero compartilhar com vocês eh, uma maneira de nós poder otimizar nosso código de uma maneira simples, prática e objetiva e também para que outra pessoa que venha pegar nosso código possa entender claramente. Ok, vamos usar aqui uma função comum e corrente, vamos usar o método async também, vamos utilizar ele async, await, também vamos utilizar ele try and catch. Ou seja, a gente vai poder otimizar o nosso código de uma maneira simples, prática e objetiva e que o usuário que venha ler nosso código venha entender claramente. Aqui eu já criei um model, né? Estou utilizando aqui o Unique Validator, que é super legal. E hoje aqui eu já passo todas as validações. Se não está de acordo e não entra no padrão que eu criei aqui, obviamente eu vou fazer um print aqui dessas mensagens e com o path do caminho, né, da propriedade que está o erro. Ok, vocês podem utilizarem também esse Unique Validator. Vamos lá. Uma função comum e corrente. Venho aqui, utilizando o Mongoose, inicio o meu modelo, importo o meu modelo de usuário. Aqui eu crio uma função simples, né? Rec e eu tenho a request e a resposta, response. Aqui eu declaro uma variável body, né? Que é igual a rec.body. Aqui eu inicio uma nova instância do novo usuário, né? Que eu quero que venha do body. E aqui eu estou salvando o usuário. Ao salvar o usuário, eu vou ter um erro ou vou ter um usuário de base de dados. Se vem um erro, então eu já sei que é um erro de base de dados, né? Eu vou ter um erro de base de dados. Então eu imprimo isso aqui, return e faço um return para que se rompa a função imediatamente. Se não vem um erro, possa ser que não venha um usuário. Então eu faço um return também se um usuário não venha. E se passa tudo corretamente, eu imprimo o usuário. Na prática praticamente seria assim. Mando e aqui deveria me salvar, vê? Salvou o usuário. Se eu venho aqui em Robot 3D, deixa eu vir aqui atualizar. Já tinha alguns modelos aí, então o usuário foi salvo, ok? Agora vamos utilizar outra função. A outra função que vamos utilizar seria praticamente similar a essa, mas utilizando a destruturação e utilizando a validação, a mesma validação que estamos usando, né? Que seria praticamente optimizar isso daqui, chegar aqui, deixa eu ver aqui, ok, deixa eu fazer aqui com vocês. Seria simplesmente tirar isso aqui, isso já não estaria assim, ok? Isso já não estaria assim, e estaria el rec.body. Mando tudo que vem do body. E aqui eu posso fazer a destruturação assim. Name, email, phone e password. Perfeito. Aqui eu faço a destruturação e mando o rec.body aqui. Tá bem? Para criar o objeto. Funcionaria da mesma maneira. Então se eu venho aqui em Postman, vou colocar aqui como já tenho esse usuário, porque é único, e mando. Se nossa função foi executada corretamente, pois foi salvo na base de dados. Se eu venho aqui, já tenho o usuário. Ok, utilizando a destruturação. E agora, como a gente pode utilizar ele try and catch? Podemos utilizar da seguinte maneira. Deixa eu eliminar todo esse código aqui. Vou eliminar tudo isso. Isso também. Para optimizar, vamos fazer assim. Vamos utilizar ele user, porque a gente já iniciou ele aqui. .save. E aqui, simplesmente, já estaria salvo o nosso objeto. Mas precisamos usar o try. Então, vamos pôr aqui, try, tente, né? Tente salvar o usuário. Então, vamos pôr aqui. E aqui, colocamos o user.save. E beleza. Esse user.save. E aqui, o que eu tenho que fazer? A resposta.status. A resposta.status, que é 200, né? Que foi criado corretamente. Vou colocar um JSON também aqui. Aqui ok. True. Message user save.
Ok, o usuário foi salvo. Ok, perfeito. Aqui o usuário já está salvo, né? E aqui eu posso retornar simplesmente o usuário, esse novo usuário. Então, user. Já não posso. Se você quiser colocar, fazer um tipo também, você pode colocar usuário do tipo user. Isso é redundante, né? Porque no Xscript novo já não podemos fazer isso. Quer dizer, podemos, mas já nos dá essa possibilidade de deixar otimizado. Ok. Isso aí está perfeito. Agora, se vem um erro, né? Se vem um erro, aqui o que eu vou fazer? Se vem um erro, eu vou simplesmente poder. Posso mandar o erro diretamente assim. E ele já vai printar para mim. Aqui, necessitamos colocar, acorda, aqui será igual 1 async. Ok. Aqui eu vou dizer que é uma const save é igual async. E eu vou mandar um await. Aqui eu vou trocar aqui. Tenho que trocar tudo isso aqui, rapidinho. Vou trocar tudo isso aqui. Vou trocar tudo isso no callback por uma... Na verdade, nem precisava aqui. Aqui eu vou trocar tudo isso por uma função comum e corrente. Então, eu uso um async, uso uma função de flecha, praticamente como se fosse um callback. E aqui, ao salvar, eu vou usar um await para que ele espere, né? Para que ele possa esperar tudo isso acontecer para depois salvar o usuário. Ok, essa função deveria funcionar perfeitamente, porém um pouquinho mais otimizada. Agora, se você quiser, você pode tratar um pouquinho mais os erros, né? Aí depende de você. Então venho aqui e vou adicionar aqui 00. Se eu adiciono e mando isso, deveríamos receber a resposta: usuário salvo na base de dados. Se eu mando esse mesmo usuário, me vai sair um erro. Qual erro que vai printar aí? Bom, poderia printar ele unique, poderia printar ele cat. Por isso seria bom a gente vir aqui e tratar esse erro, porque estamos mandando literalmente o erro. Então eu posso dizer que a resposta, né? Res.status. Vou mandar um erro de base de dados. .json. Ok, false, e mando o erro. Perfeito. Então, ele vai chamar esse cat. Ok, lo mando. E aí já me saiu o cat. Ok? Por isso que é importante vocês colocarem definir aqui essa resposta. Pode pôr um return aqui ou simplesmente pôr um return aqui. Return. E aí, perfeito. Então, aqui já otimizamos muita coisa. Essa é a maneira que as pessoas aqui em Miami utilizam muito esse modo de estruturação, né? Eu poderia chamar aqui e fazer o seguinte, poderia usar uma função de flash aqui, poderia dizer que esse usuário, né, se vem um erro, né, se não vem um user DB, praticamente a mesma coisa lá, e chamar um callback aqui e fazer toda a validação nesse await aqui, tá bom? Eu queria só mostrar isso para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e uma maneira prática, simples de otimização do código. Um abraço a todos.